Ele deu um abscesso no bíceps enorme. Então, teve que abrir o braço dele e tirar Tirar um pedaço tirar ali, né? quase um tamanho de um kiwi, assim, ó, de pus de dentro do braço dele. Meu Deus. Seja bem-vinda a mais um vídeo, na verdade pode. E hoje a verdade é sobre exercício físico, ou melhor, musculação. E eu convidei nada mais, nada menos que o personal Marco Aurélio. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigado, Gi. Obrigado, eu acompanho o seu podcast. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Vamos esclarecer algumas dúvidas da galera aí. Eu quero a primeira pergunta que eu acho que é de todo mundo. Musculação é necessário? Então, a musculação é necessária. Hoje em dia se fala tanto na musculação, né? Mas assim, se você parar para olhar no geral, os atletas, quando eles começam lá atrás, eles começam na atividade específica, só que a hora que eles se tornam atletas, ali no comecinho, ali, aspirante ainda, eles têm que fazer o trabalho de base. E aí o trabalho de base é feito como? Com a musculação. Então, a musculação ela é necessária para fazer a base. Então, o pessoal acha que musculação é para fisiculturismo, para as competições. Não. Ou só quer ficar Ou forte, só quer ficar forte. Não, ela é usada com fins estéticos, sim. Só que ela é a base para qualquer esporte que você for fazer. Se você for fazer jogar bola, fazer patins, natação, todos esses esportes, a base é a musculação. Então, a gente fala que a musculação realmente é necessária. E ela é a base para qual fundamento? Tem o fundamento de ela ser a base de todos os esportes? Então, para você praticar um esporte, você tem que ter uma prevalência física boa. E para isso, a musculação ela vem para te dar o suporte. Ela vai te promover força, melhorar a sua flexibilidade, porque ela melhora a amplitude do movimento. O músculo, quanto mais ele trabalhado, ele melhora a amplitude. Então, ele estica mais, falando assim grosseiramente, né, para as pessoas entenderem, ele alonga mais, né, e encurta mais. Então, esse processo no esporte é muito importante, porque é onde vai dar a resposta de explosão, de elasticidade, de força. Você falando isso, para quem não sabe, gente, eu detesto academia. Eu não vou pra academia porque tem duas coisas. Eu sempre fico muito grandona, como eu tava te falando, eu fico Sim. muito grandona. Ou eu me sinto dura. Por quê? Por exemplo, eu vim da ginástica olímpica, depois fui pro teatro, fui pra dança, pro jazz. E toda vez que eu tô fazendo musculação, eu me sinto, além de, né, Mais travadona. troncuda, travada. Eu não consigo, é muito molejo. Tem alguma coisa a ver a musculação, o músculo ali em si com o molejo, com a elasticidade como eu posso dizer, com, né, elasticidade, mas ao mesmo Sua tempo, flexibilidade. flexibilidade, isso, essa é a palavra. Então, tem a ver porque quando você ganha massa muscular, você diminui um pouco essa flexibilidade. Só que isso acontece por quê? Porque as pessoas se preocupam com a musculação só. Então, ela tem que fazer a musculação e também fazer um trabalho de flexibilidade, também fazer um trabalho de mobilidade articular, também fazer um trabalho de alongamento. Então, o que a gente vê hoje nas academias, as pessoas vão lá e elas só treinam, só fazem musculação e vão embora para sua casa. Então, acontece que a pessoa fica mais travada, às vezes fica mais encurtada, e as pessoas também não usam amplitude de movimento. Por exemplo, tem pessoas que vai fazer um trabalho de braço, ele, ao invés de ele usar todo o movimento do músculo, ele usa só metade. Então, o que acontece? O músculo, ele cria uma memória. Então, ele fala assim, eu só faço isso, então eu vou trabalhar só esse período, esse tamanho, e não vou precisar alongar mais do que isso. Então, ele fica ali com aquela memória. Então, isso é ruim, porque uma hora que você precisar daquele certo alongamento, é aí que acontece a lesão. Como se estivesse retraindo. Isso. Ele tem uns feixes, né? Então, ele tem a capacidade de alongar e de encurtar. Só que se você alonga 50% dele, ele vai acostumar em alongar só aquilo. Então, se você não alonga ele numa totalidade, quando você precisar disso, aí acontecem as lesões, né? Pode acontecer uma ruptura, que a gente vê bastante. Você já deve ter visto aí na internet, as pessoas rompendo o bíceps fazendo exercício. Isso acontece pela falta de... Porque a musculatura não tem elasticidade suficiente e o tendão dele também não tem tecido conjuntivo suficiente, que o tecido conjuntivo é o quê? É um tecido que é produzido lá através do movimento. Então, ele é produzido na nossa articulação e ele é elástico. Então, ele melhora a elasticidade, faz com que fique mais maleável. Ele é produzido conforme o exercício. Conforme o exercício, O alongamento, por exemplo, é uma ótima forma de você induzir o tecido conjuntivo nesses tendões.
E a musculação em si, eu posso falar que eu tô fazendo musculação com o uso de aparelhos, com o uso de pesos, ou, por exemplo, um pilates, que é a força do nosso corpo, a gente pode considerar como musculação também? Então, você pode considerar como exercícios tensionais, que tem uma certa tensão, né? Que vai fazer com que o seu músculo faça uma força. Só que a musculação convencional é bem diferente do Pilates, porque o Pilates ele tem uma tensão contínua com aquelas molas, né? Mas só que ele não oferece para você a parte vamos dizer assim, o algo mais. Ele não faz com que você passe um pouco do seu limite. Então ele segura você ali. Então ele é legal para você trabalhar a respiração, trabalhar a flexibilidade, trabalhar o alongamento, equilíbrio, né? Melhora bastante o seu diafragma, né? Só que a musculação não tem nada a ver com o Pilates, porque ali você trabalha, por exemplo, no Pilates você trabalha na cama lá, fazendo exercício naquela cama, e você tem o suporte daquela cama, suporte da grade. Na musculação também tem um aparelho que você faz, mas assim, na maioria das vezes, quando você faz com pesos livres, com bancos, o seu corpo tem que mandar mensagem para o seu músculo manda para o seu cérebro para você se equilibrar. Então você vai dominar mais aquilo. Então é mais como se fosse... se a gente fala da atividade funcional, mas a musculação também é funcional. Então ela faz com que você, no dia a dia, faça aqueles movimentos sem você correr risco, porque o seu corpo consegue equilibrar os movimentos ali. Por exemplo, você vai fazer um exercício de pé, com carga, então no dia a dia você não faz isso. Então quando você faz com carga, você ativa também essa parte da propriocepção, do equilíbrio do seu corpo. Então isso é importante na musculação. E a musculação, ela tem... Não adianta fugir, né? Não. Pode fugir da musculação. Não adianta. Fugir. Uma coisa que teve uma febre, aí passou, mas parece que agora tá voltando, é aquela musculação, aquele treino com eletroestimulador, me corrija se eu estiver errada, é eletroestimulação. Isso, é com eletroestimulador. Eu fiquei 2 dias sem andar. E aquilo ali funciona mesmo? Explica essas verdades, esses mitos que tem em relação a esse eletroestimulador. Então, aquele eletroestimulador, ele tem os mitos e verdades dele, né? Uma verdade é que ele ativa bastante a musculatura e ele ativa bastante também a face muscular, entendeu? Porque a face muscular é quando, se você pega um exemplo que eu vou dar para você, que você pega a carne lá no açougue, ela não tem um negocinho branco por fora? Uhum. Aquilo lá é a face muscular. Então, por exemplo, a face fica bem superficial e ela é muito sensível ao estímulo. Então, se você usa o eletroestimulador, você vai ativar bastante a face, né? E também você vai ativar os pontos motores do músculo, vai fazer com que ele trabalhe. Só que ele não vai te dar a intensidade que uma musculação vai te dar. Que a musculação, ela passa um pouco do seu estado de conforto. A gente não pode trabalhar no conforto totalmente. Então, quando eu treino, eu costumo dizer o seguinte, quando o treino está fácil é porque ele não está resolvendo mais. Então, ele tem que estar sempre... O treino está te dando ódio daquele que está funcionando. Aquele que está funcionando. Então, o eletroestimulador faz isso. Então, assim, eu não posso te falar com certeza, porque não tenho muita experiência nos eletroestimuladores, né? Lá na academia em Alphaville, onde eu dou aula, tenho eletroestimulador, só que eu não tenho muito contato com eles. Mas o que eu posso dizer para você, assim, tirando da fisioterapia, dos eletroestimuladores que eu já usei bastante, né? Nesse longo 30 anos de experiência na atividade, é que os eletroestimuladores, eles trabalham bastante. Tem essas correntes, antigamente tinha a febre da corrente russa. Todo mundo queria fazer corrente russa porque ela fazia milagres, né? Só que você causa mais dor. Desculpa, quase derrubei aqui. Você causa mais dor porque você está estimulando essa face, né? Ela é muito sensível. Que acho que foi no meu caso que aconteceu. Eu fiquei mais dolorida. Isso, você fica muito dolorida porque a face você estimula bastante, né? Ela é sensível, né? Como eu te falei, é sensível ao toque até. Então, você sente muita dor. Não necessariamente assim, porque geralmente a musculação, você começa a sentir dor no segundo dia que você fez hoje. Amanhã você vai sentir uma dorzinha bem fraquinha, no segundo dia você vai sentir mais. Eis a questão, como voltar para academia? Eu fui numa segunda, na quarta fui. Quinta eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? Como é que a gente consegue ir, assim, sabe? Qual que é o estímulo? Tudo bem que tem que ter uma constância, mas eu acho que existem muitas pessoas como eu, assim. Não é preguiça só. Enquanto eu tô fazendo a musculação,
eu sinto muito nervoso. Então, assim, eu quero que as pessoas que saibam que elas não estão sozinhas. Não Tem eu estão, também. com certeza. Eu sinto muito nervoso e me dá raiva pegar aquele peso. Agora, se você me pegar, a senhora Zé, pega 50 quilos aí nas suas costas e sai correndo, cara, pra mim, nossa, beleza. Agora parada, concentrada, agachando, contando 1, 2, 3. Nossa, eu quero morrer. Então, assim, o que você pode falar para essas pessoas, assim como eu? O que fazer para começar a ter a rotina de musculação? Isso é muito importante. Isso é uma pergunta muito boa que as pessoas sempre vai por esse lado. Elas querem saber como que elas fazem para elas ter uma rotina. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a motivação e tem a disciplina. A motivação... Elas estão lá, cada uma tá numa esquina, né? Nem todo dia você está motivada para você fazer exercício. Pode ter certeza. Nem todo dia você vai estar motivado. Mas disciplina você tem que ter todo dia. Então, para você ir para o seu trabalho... E mesma coisa com a musculação. E eu costumo dizer assim que você tem que fazer o seguinte, você tem que começar devagar. Então, se você acha que você está sentindo dor, está se sentindo desconfortável, faz aquilo que você achar que está confortável para você no começo, vai aumentando aos poucos. Por exemplo, eu não quero ficar 1 hora na academia. Não precisa. Faz lá... É um esporte, uma caminhadinha, Isso. né? Pra ir. Você pode juntar a musculação com um tipo de esporte. Por exemplo, você pode fazer uma... Hoje as academias têm bastante coisas, né? Então, você pode fazer a musculação e, no final, fazer um cardio com um fim direcionado. Por exemplo, você vai fazer um beach tênis. Até aquelas dancinhas, Você né, pode que às fazer vezes uma... tem na academia. Isso. Aquelas lá funcionam, porque você vai gastar uma caloria depois. E você vai estimular também o seu corpo. Então, você faz ali... Você vai falar assim, eu vou fazer hoje meia horinha ou 20 minutos. E faz a outra parte de um cardio que você goste bastante. Você gosta de dançar? Faz dança. Você gosta de correr? Corre. Você gosta de fazer um esporte diferente? Faça. Então, isso vai estimular o seu cérebro. Vai fazer com que o seu cérebro fale assim, olha, ela não está só sofrendo, ela também está se divertindo. Ela está fazendo coisas que ela gosta. Então, isso é importante. Então, não é só fazer... Aí que também vem a mágica da endorfina. Isso, porque quando você faz o outro esporte... Você faz com esse sentido, de falar assim, eu vou fazer porque eu gosto, então, para fazer um ponto final aqui no exercício hoje. Só que aí você vai começando a produzir a serotonina, as endorfinas, né? E esses hormônios, eles são meio que viciantes. Então, na hora que você vê, você fala assim, caramba, hoje eu tô com um compromisso, mas eu vou para academia. Aí você vai na academia, pelo menos fazer 2 ou 3 exercícios. Por quê? Porque se você falta, o que acontece? Você manda uma mensagem muito negativa para o seu cérebro. Você vai falar para ele assim, puxa, hoje você não fez, hoje você fracassou. Entendeu? Então, aquilo é ruim. E quando você faz 2, 3 exercícios, fala assim, pelo menos eu fiz. Eu não fui fazer meu treino inteiro, mas eu fiz 2, 3 exercícios. Então, eu não fiquei sem fazer. Isso que é importante. Então, você sempre manda aquela mensagem positiva de que você está fazendo alguma coisa. E aí vai virando rotina. Se você aguentar na academia 1 semana, 2 semanas, você vai virar rotina na sua vida. Pode ter certeza. 2 semaninhas, aí, gente. 2 semaninhas a gente já... Tira fácil, Na primeira semana eu falei, já fiz tudo por ano. Então, a adaptação neural, né? Geralmente a gente tem uma adaptação neural que é da nossa fisiologia, é normal isso. Geralmente dura de 8 a 12 semanas, né? Para você se adaptar com qualquer coisa. Criar um hábito novo. Criar um hábito, Por exemplo, você vai correr. Vai demorar aí umas 8 semanas para você se sentir bem, confortável correndo. Você vai para a academia, a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que você tem que ter aquela disciplina de fazer, porque se você, primeiro obstáculo que tiver ali, você parar, aí você nunca vai melhorar isso, nunca vai criar aquele hábito novo. Então, é criar hábitos novos todo dia. Mesma coisa de você estar fazendo o seu podcast, de você estar lá andando de patins. Beber água, por exemplo. Sempre, porque assim, as pessoas não tomam água hoje também, né? Então, a gente tem que falar assim, hábitos saudáveis tem que ter toda hora. Então, se você não começa com uma coisa simples, você não vai chegar no mais complicado, pode ter certeza disso. E falando sobre isso, que de 8 a 12 semanas você consegue criar um hábito novo, né? Quando a pessoa cria esse hábito, vamos supor, até de musculação, aqui eu quero até entrar nesse assunto polêmicozinho. Tá. Que a pessoa criou o hábito porque ela quer mudar o corpo, porque ela quer, enfim, às vezes, não sei qual que é o objetivo dela, mas ela quer ficar grande. Não quer só pela saúde, ela quer até pelo ego dela mesma.
tem estudos, ou tem já teve algum cliente, assim, algum paciente que falou, eu quero tomar anabolizantes, é adequado? O que você tem a dizer sobre as verdades e os mitos de anabolizantes? Eu sou adepto do natural, né? Então, eu sou um cara que eu defendo muito o natural, né? Defendo essas estratégias, mas a gente não pode correr que os anabolizantes estão aí, os hormônios estão aí, e hoje em dia é muito fácil de você conseguir, né? Então, tá muito na moda. Mas, assim, as pessoas, elas recorrem ao mais fácil. Então, geralmente, isso é notório. Tem aqueles anabolizantes que não... Eu não sei se eu posso dizer assim, tá? Estou bem leiga no assunto. Anabolizantes não bons e anabolizantes, um corpo anabólico, que se chama, né? Só com o uso de, entre aspas, hormônios bioidênticos, ou assim, colocar um chip de testosterona. Sim. Chip não, que minha irmã vai me matar. Implante. Implante, porque ela falou que chip só tem celular. É verdade. Implante hormonal. Isso faz parte da cadeia ali de anabolizantes? Então, vamos lá, vamos destrinchar essa parte. Os anabolizantes, em geral, eles são conhecidos de forma sinteticamente, né? São feitos em laboratório, parecido com aquela molécula que a gente tem natural no corpo, que é da testosterona, né? Todos eles partem da testosterona. Então, eles são feitos a partir do cortisol. E esses hormônios, basicamente os sintéticos, eles têm uma gama de efeitos colaterais, né? Então, é que a gente tem que entrar em outros detalhes para... É uma gama. É uma gama. Então, tipo assim, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa tem uma predisposição a ter algum efeito colateral mais grave, né? Tanto hepático, cardíaco, né? Mulheres, né? Até o corpo também pode ser deformado, né? Pode. Porque eu vi, não briga comigo, marido, mas por exemplo, meu marido, ele, na fase molecão, usou os anabolizantes, hoje ele sofre, ele teve que operar até o peito, tirar glândulas, porque cresceu. E isso é normal desses anabolizantes? É normal. Qual que é o específico para... Na verdade, hoje é o seguinte, quando acontece isso, geralmente as pessoas tomam os hormônios masculinos, né? Que é a testosterona, tem a decadurabolina, androlona, tem o Então, esses hormônios, eles têm uma coisa que chama-se aromatização. O que é isso? É quando ele transforma de hormônio masculino para hormônio feminino. Então, aí, quando nesse meio, o seu corpo não consegue usar todo ele, e aí ele chega lá na frente, ele abre, então aí que aumenta as glândulas mamárias, né? Que a gente chama de ginecomastia. Então, aumenta nos homens, aí tem que tirar. Então, hoje em dia, já não acontece tanto quanto antigamente, porque hoje em dia eles estão fazendo com cuidados, com mais médicos, né? Os médicos, aí tem alguns medicamentos também que a pessoa toma no final dos ciclos, para que... Tudo uma coisa para amparar ali, Isso, ele toma no final do ciclo para que não ocorra essa aromatização, essa mudança de hormônio masculino para hormônio feminino. Então, eles fazem isso. Hoje já está muito mais acelerado, hoje é difícil você ver isso acontecer. Mas acontece bastante, isso é um efeito colateral, né, dos hormônios masculinos, né? E também, por exemplo, as mulheres também, elas colhem alguns efeitos colaterais, assim, bastante significativos, que é o enrijecimento, não assim, a voz rouca, pelos, aumenta pelos no corpo todo. Eu coloquei, mas assim, eu digo que o que a verdade pode. Eu digo que eu fui outra pessoa quando eu... E também foi a questão também do equilibrar o hormônio, né? Sim. Eu tinha deficiência hormonal por conta da minha endometriose, a minha irmã cuidou de mim. E ela falou assim, olha, eu vou colocar gestrinona, vou colocar isso aqui, vou colocar testosterona, só pra te balancear, né? Cara, foi vida, porque eu precisava. Então, o meu foi questão mais de saúde, que foi de estereotipado também. E nessa fase, nossa, eu queria malhar. É isso aí, porque você está numa fase que você está estimulada, né? E outra coisa, quando você faz assim, com a ajuda de um profissional que conhece, você tem outros benefícios, com certeza você vai ter. Porque o hormônio, na verdade, ele é vida. Se você está diminuindo, você está com fraqueza, você está desmotivado, você está com a pele ruim, com o cabelo ruim. Se não é psicológico, vai lá. Você vai olhar que você vai estar com alguma deficiência hormonal, então você tem que corrigir isso, né? Hoje em dia não é mais assim uma coisa de estética, é saúde. Então você tem que fazer isso.
Então, e os anabolizantes são isso. Agora, assim, as pessoas falam anabolizantes, né, no geral. Se você pegar a proteína, é um anabolizante, ela faz você crescer. Então, era isso, essa Entendeu? era a minha pergunta, né? Porque anabolizantes, a gente é um termo, eu posso dizer que Genérico, né? genérico para tudo. É, O que eu posso dizer, bomba generalista, vamos dizer assim, né? e bomba que significa bomba, né? Não sei se eu tô muito Então. ultrapassada, porque Não, mas eles usam bomba era muito da ainda. minha época, É. de 20 aninhos. E não sei se é usado ainda esse Eles termo usam bomba. bastante, eles E o usam que bastante. seria bomba? Então, esse termo bomba geralmente está relacionado aos anabolizantes mesmo, sintéticos, né? E eles também. E tem os de uso, é, como eu posso dizer assim, os de uso globais, né? Que a gente chama aí, que é diretamente nas glândulas, né? Que é a testosterona que você toma. Ela vai para um determinado local e ela vai fazer um efeito endógeno em você. E tem os locais que o pessoal aplica também, que é local. Então, você vê muitas pessoas aplicarem em local. Essa é de efeito estético instantâneo, é na hora. Por exemplo, a pessoa que é um bíceps grande, ela vai aplicar dentro do bíceps. Então, vai crescer o bíceps aqui na hora. Então, é efeito local. Então, isso a gente fala que é uma coisa muito, assim, ultrapassada já. E Porque arriscada, não? super arriscado. Imagine você que dentro do seu músculo é cheio de vasinhos. A pessoa vai aplicar lá tipo um óleo, que é uma junção de dois óleos que eles colocam, que é a ADE e Sintol, né? Que são óleos para animais, para uso veterinário. Então eles fazem isso. Você vê, quando você chega em algum lugar que tem alguma competição, às vezes você pode ver alguma pessoa que está ali visitando. Os atletas não fazem muito hoje. Mas você vê a pessoa com aqueles caroços assim, né? Vamos dizer assim, é local, né? Aí você vê o ombro dele com aquele caroção, Que fica até meio deformado, fica meio né? deformado. Na verdade, fica super deformado, né? As E, pessoas... Marco, alguém faz isso ainda hoje? Então, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, entendeu? Mas assim, a gente fica... a gente não fala porque, assim, foge da nossa ética, né? Mas você vê algumas pessoas fazendo ainda. É impressionante, mas você vê, não tem... Que é o anabolizante sintético. Ele né? é sintético e local, né? Na verdade, né? Meu Deus. Então, Completamente artificial. na verdade, ele não é nem um anabolizante, né? Ele é um óleo, né? De origem animal, que é para usar com o seu gado lá na sua fazenda. E eles pegam aquilo lá e aplicam localmente no braço, ou na perna, ou no bumbum, E ou quais nos são os trapézios. efeitos colaterais que a pessoa pode vir ter? Pode ter até necrose, se eu não me engano. Sim, eu tenho o caso de um companheiro, até de profissão, que fazia uso, né? E ele deu um abscesso no bíceps enorme. Então, teve que abrir o braço dele e tirar um pedaço. quase um tamanho de um kiwi, assim, ó, de pus de dentro do braço dele. Meu Deus do Então, céu. assim, a gente acha, as pessoas acham que não é uma coisa muito grave, mas é uma coisa super grave, porque basicamente, você quer uma coisa estética e acaba você ficando sem estética nenhuma, porque você perde um pedaço, né? E sem saúde, né? E Porque sem saúde. O risco é muito grande. Porque aí você perde a função também daquele braço, se dependendo de onde foi essa necrose, de onde foi esse abscesso, né? Pode perder a função do Isso me braço. intriga, porque não é falta de informação, porque a internet está aí, Nossa, né? isso é verdade, você falou tudo. não é falta de Não. informação a pessoa pesquisar, por mais que o Google não seja 100% relevante, Sim, porque tem assuntos diversos, infelizmente a internet também tem essa, você vai buscar informação sim. e vem 10 informações e aquela ali só se encontra meia, que é verdade. E mesmo com tudo isso, as pessoas, né, continuam Fazendo coisas... querendo o erro, né? E eu moro nos Estados Unidos há 7 anos, eu vejo uma diferença gigante em relação à academia lá. A academia aqui, quando você vai se matricular, você faz tem o personal para o que vai pesar, né? Você passa pela Nutri, Sim. tá tudo ali no meio que uma Junto, triagem, né? Antes de você começar a malhar. E mesmo você malhando, sempre tem um personal te olhando, né? Sim, Nos Estados Unidos não tem isso. não tem. E eu queria que você falasse sobre os efeitos que podem ter de uma pessoa malhar sozinha sem conhecimento. Tá. Porque tem academias nos Estados Unidos que você encontra pessoas de calça jeans, chinelo, e fazendo um agachamento ali completamente errado. E qual que são, né? Isso pode prejudicar tanto o músculo quanto Sim.
Conta mais aí, porque os efeitos que podem acontecer com a pessoa. Olha, isso é uma coisa muito importante de você falar, porque assim, eu tive um conhecimento de alguns amigos meus que foram para os Estados Unidos também e falavam muito disso antes, né? E aí eu procurei saber, ir atrás e ver que lá eles não têm essa preocupação, até porque eles não têm o profissional dentro da academia, né? Então você tem que contratar um profissional Lá à tudo parte. É por hora, tudo é pago por hora. E aqui não, aqui você tem a possibilidade de ter um profissional, mesmo que ele seja ali, ele só está ali para dar uma olhada geral, mas ele vai te ajudar. Se você chegar nele e perguntar, ele vai te ajudar como que você faz, vai te ajudar como que você coloca uma carga. Então, a gente tem essa facilidade, mesmo que as pessoas falem assim, nas academias low cost, muita gente e pouco professor. Mas assim, se você solicitar, ele vai te ajudar. Então, o maior erro de tudo isso, a pessoa fazer sozinha, talvez ela tenha igual, por exemplo, você tem alguma patologia no joelho, na sua coluna, no seu quadril. As mulheres têm algumas disfunções, né, de parte lombar, né? Às vezes um quadril um pouco mais, como que eu posso dizer assim, com um kick, né? Que é aquele estalo. Geralmente tem mulheres que têm um estalo no joelho, no quadril, né? E aí ela se sente incomodada e às vezes ela sente dor, impacto, né? Então, aquele impacto, se você vai lá, por exemplo, você tem um impacto no quadril, e você vai fazer um agachamento, por exemplo, você vai aumentar esse impacto, né? Imagina que você está colocando um peso em cima do seu quadril a mais, então você vai aumentar isso. Isso aí, no hoje, no amanhã, pode não acontecer nada, mas aquela repetição, a hora que você vê, você fala assim, cara, eu me machuquei, eu podia ter procurado uma informação e não fiz. Mesma coisa são o ombro. Às vezes você tem uma patologia de ombro, também você não cuida, vai para a academia, faz exercício de qualquer maneira. E nem precisa nem ter patologia, você pode criar, né? Você pode criar. Uma lesão. Isso. Porque eu vejo muita gente, inclusive nos Estados Unidos, eu não sei se aqui como tá aqui, mas que pega o treino ali do YouTube. Sim. Olha ali e vai fazer igual, mas não tá igual, porque os movimentos, tem um movimento adequado, né? De Sim. descer, de subir, igual você estava falando Isso. no começo da nossa entrevista. Você falou de esticar bem o braço. Alongar, Então tem vocês estão aqui para isso, né? Para poder ensinar a gente e ir para o nosso objetivo. Então, a pessoa que já tem uma patologia e não tá com um personal adequado, realmente vai criar uma lesão, né? Vai criar. E outra coisa também, o treino tem que ser específico para cada pessoa. Você falou bem aí, pegar um treino do YouTube. Se eu chegar lá e passar um treino para você, um treino para sua irmã, um treino para outra pessoa, eles vão ser diferentes, entendeu? Não pode ser o mesmo treino para cada um, porque cada um tem um biotipo, né? Cada um precisa de alguma coisa. Por exemplo, você quer um treino para que você melhore a sua massa muscular, mas que você não fique grande, travadona, até por causa da sua profissão, né? Você não vai querer passar aquela imagem, você quer uma estética diferenciada. CrossFit, então. Então você vai querer isso. Então o treino tem que ser específico para você. Então vamos trabalhar mais essa parte muscular, vamos melhorar mais essa parte e vamos trabalhar essa parte para ficar com esse estilo, né? Então o trabalho ele tem que ser personalizado. Outra pessoa, por exemplo, os homens, eles querem um treino. Tem homens que querem treino para hipertrofia, quer ficar grande. Outros querem ter um treino de hipertrofia, mas ele quer ficar mais definido, né? Ele não quer ficar tão grande. Você tocou nesse assunto para a gente, né, continuar nele. O que é hipertrofia? Então, a hipertrofia é o crescimento do músculo, né? Das fibras musculares, né? O feixe muscular, quando ele cresce, ele causa hipertrofia. Então, a musculação faz isso. A musculação, ela causa uma microlesão naquele músculo, como se você estivesse pegando uma agulhinha e furando todo ele. Então, quando você fura todo ele, porque você sente aquela dor muscular tardia, é por causa disso. Você dá aqueles furinhos nele. E aí, o que acontece? O seu corpo... até a mãe, a avó. E aí, seu corpo precisa de recuperar aquela lesão, aquelas microlesões, na verdade, né? Ele vai lá e libera umas células que você tem no seu corpo, que são as células satélite, elas vêm para fazer a cicatrização. E aí, toda vez que ela cicatriza, a fibra, ela cicatriza maior e mais forte. Então, isso é a hipertrofia muscular. E aí vai melhorando. Então, você pode trabalhar isso de várias maneiras, né? Você pode trabalhar um treino para hipertrofia, para ganho só de hipertrofia.
Você pode trabalhar um treino para você ganhar só força, né? E isso ainda continua sendo personalizado, né? Personalizado, né? Mas tem uma coisinha que você possa falar, que todo mundo queria saber, uma coisinha assim, ai, eu quero hipertensão, Marco, fala alguma coisinha, eu quero perder a gordura e ganhar massa. Tem algum exercício que você possa falar? Tá, isso é muito bom. Isso é muito bom porque as pessoas sempre querem saber do exercício Da pílula mágica. Isso. E na verdade é o seguinte, não existe o exercício. Existe o que eu te falei agora, o treinamento. A constância. O treinamento é específico para você, né? Por exemplo, eu vou montar um treino para você, ele vai ser específico para o que você quer. E aí lá dentro desse treinamento, eu vou otimizar a perda de gordura, vou otimizar a hipertrofia, vou otimizar a definição muscular. Então, dentro desse treino que vai predominar o que você quer e o que você vai fazer para ganhar. Então, não existe um exercício. Por exemplo, você fala assim para mim, abdominal é bom para acabar com a barriga, né? Isso aí já até caiu no... Podia ser, porque eu penso assim, né? Pode ser, é bom ou não? Porque... Então, o abdominal é legal para fortalecer o seu core, né? Para você ficar com aquela musculatura forte, você trabalhar o seu transverso, que é o músculo interno, para deixar a sua barriga mais chapadinha, né? Para não deixar ela protusa. Então, isso é bacana, mas ela não vai acabar com a sua barriga. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa tem uma barriguinha, que a gente chama a pochetezinha, ela tem uma gordura ali, uma capa de gordura. Então, para que aconteça isso, ela tem que perder aquela capa de gordura. Então, para que os músculos apareçam, você tem que tirar aquela gordurinha que está por cima. E para isso, você só consegue isso com um treino específico para você gastar aquelas calorias e com um déficit calórico. Então, você faz um déficit calórico para você, e o treino está gastando caloria, a sua alimentação está com déficits e você consegue gastar aquela gordurinha, porque aquilo é uma reserva sua. Então, você deixou ali porque é uma reserva para o seu corpo. Então, meio que o músculo fica atrás, o músculo pode estar crescendo, pode estar ali, pode estar bonito, isso. Você pode estar com um músculo bonito, trabalhado, mas ele está ali atrás daquela gordura. Então, você tem que fazer estratégias alimentares e treinamentos para que você tire aquela gordura dali. Então, como você faz isso? Você faz uma estratégia alimentar e você faz um treino específico, direcionado para esse objetivo. E a estratégia alimentar não pode ser qualquer estratégia alimentar. Você tem que fazer uma estratégia ou com ciclo de carboidratos, ou com ciclo de proteínas também, aumentando um pouco mais o seu consumo de proteínas. E, Marcos, você falando disso, né? Desculpa te interromper, só para a gente começar a iniciar aqui o fim. É verdade que o corpo, ele se faz 80% na cozinha e 20% na academia? É isso aí. Essa é uma verdade que a gente tem que encarar, porque é o seguinte, quando você... Eu falo assim por mim, às vezes, assim, né? A gente vê bastante gente, né? Mas eu falo por mim que quando você tem um abdômen sarado, isso mostra que a pessoa, ela se preocupa com o que ela come. Ela se preocupa muito com o que ela come, não é nem com o treino que ela faz. Ela faz um treino para estar aquele abdômen sarado? Faz, isso é um fato. Com certeza ela se preocupa também com a estética. Mas ela também dá valor na parte alimentar dela. Ela tem hábitos alimentares saudáveis, ela não come comidas que vai fazer com que ela acumule gordura no abdômen. Então, quando você olha para a pessoa que ela é bem forte, sarada e tal, mas ela não tem um abdômen legal, é porque ela é uma pessoa que ela não dá valor para isso, não se preocupa com isso. Engraçado, porque tem muitas pessoas que eu conheço e têm uma alimentação saudável, mas quando você vai ver, elas não estão vendo muitos ingredientes das coisas. Nutricionalmente, né? Porque eu acho que mais do que você ver a tabela nutricional, né? Que essa é a etapa junto, Isso. né? Com os ingredientes. Sim. Por exemplo, tem várias coisas. Eu sou praticamente até alérgica à caseína. Uhum. Caseína bastou eu tomar, né, ou tomar, ou comer, porque comer uma coisa comer uma base de proteína muito alta, tem tudo que você vê em barra de proteína, em tudo. Isso. Caseína, não posso. E a caseína, ao meu ver, segundo as coisas que eu estava pensando, você pode até falar ao contrário, por favor, me corrija. Eu acho que ela incha a mulher, eu acho que ela não é feita para mulher, ou dependendo do biotipo da mulher, eu acho. O que você pode dizer em relação até a caseína, os suplementos que a pessoa consome
pré e pós-academia, pós-exercício físico? O que que você tem falado das verdades aí, se é verdade ou mito, né? Então, a caseína, realmente, a maioria das pessoas que eu conheço, né, elas têm uma certa indisposição com a caseína. Então, ela estufa muito, né? Ela tem uma reação mais, assim, não digo de inchar, mas de deixar você estufada, né? Geralmente a mulher não quer ficar com o abdômen dilatado, né? Então, a caseína faz muito isso mesmo. Então, hoje em dia é fácil porque a grande parte das proteínas boas hoje no mercado, se você for olhar, elas já estão livres da caseína. Elas só São fazem, isoladas, né? eles isolam. As isoladas, por exemplo, não tem nada, na verdade. É só whey, é só a proteína do soja e do leite, né? E não tem também açúcar, não tem carboidratos, né? Então, hoje em dia está muito fácil da gente escolher, mas assim, realmente ela faz isso, ela causa um certo estufamento. Geralmente, quando você causa um estufamento é porque você tem uma certa intolerância, isso é normal, né? E outra coisa dos suplementos é que eles são ótimos para que você coloque no seu dia a dia para você bater a quantidade de proteínas. Então, eu tenho certeza que se você fizer hoje uma conta, do que você come diária, você vai lá, escreve tudo lá no seu papelzinho. No final, você vai fazer uma conta de quanto você comeu de proteína. Eu tenho certeza que você não comeu a metade das proteínas que você precisa no dia, porque as pessoas não conseguem bater. Talvez você comeu muito, mas nutricionalmente você comeu pouco. Ai, Marco, então dá uma Entendeu? dica aqui pra gente, né? Às vezes ensina a gente como calcular o quanto a gente deve comer de proteína. Tá, Tem uma isso. base por idade, por peso, como me Então, por favor, ensina a gente. no geral você pode fazer o seguinte, você pode pegar o seu peso e colocar 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Se você faz algum esporte, né? Se você não faz nada, você pode colocar até 1,6. Mas se você faz algum esporte, a gente fala que você tem que colocar um pouco a mais, porque o seu corpo não absorve toda a proteína que você come. De uma vez só. E a refeição espaçada, né? Não pode Isso. ser a mesma Você refeição. pode fazer 4 refeições diárias com base de proteína. Por exemplo, de manhã você pode fazer ovos mexidos ou ovos cozidos, ou você pode fazer algum outro ingrediente que tenha bastante proteína, um iogurte, né? Tem um whey também, né? Whey também. O legal de sempre colocar o whey é sempre colocar um carbo assim como se fosse uma fibra, uma aveia, porque vai te dar sustentação, você vai ficar mais saciada, não vai te dar uma fome logo depois, e também vai fazer, porque o carboidrato ele é responsável pela fazer a síntese proteica, né? Então, sem energia, você não consegue utilizar bem a sua proteína. Então, você faz isso. Mas se você pegar o seu peso e colocar 2 gramas de proteína por quilo, por exemplo, uma pessoa como você vai precisar de pouco mais de 100 gramas de proteína. Eu peço 64, Então, 65? 120 gramas, 125. A cada refeição? Não, O dia? o dia, você vai pegar esses 125 gramas e vai parcelar nas refeições diárias. E uma coisa muito importante de saber, não adianta eu colocar 125 gramas de proteína no meu almoço. Tem que ser espaçado esses 120 gramas. É porque o seu corpo precisa de ter sempre nutrientes para ele estar trabalhando. Então, se você come de uma vez, o que acontece? Você corre o risco de não absorver tudo, né? Dependendo do seu trato intestinal, você corre o risco de não absorver tudo e também você vai ficar ao longo do dia faltando nutrientes para o seu dia a dia, para você trabalhar, para você andar, fazer exercício, né? Então, o bom de fracionar é que você tem sempre nutrientes ali na sua corrente sanguínea e vai precisar disso. Então, a gente tem a cadeia de aminoácidos que ela tem que estar sempre ali na sua corrente sanguínea, alguma quantidade de aminoácidos que você sempre está precisando para fazer essa manutenção do seu corpo, né? Os tecidos, recuperação de algum tecido ou outro, Isso né? tudo também é a construção do corpo desejado, ou até né, a Sim. base da músculo, né? O aminoácido, ele ajuda. Sim, formar na o verdade a proteína são os tijolinhos que constroem o músculo, né? Então é como se fosse fazer uma parede. Então é tijolinho, tijolinho, constrói uma parede. O músculo é a mesma coisa, são tijolinhos. E outra coisa legal de se falar também, isso é um mito muito grande, eu já vi até companheiros falando para alguns pacientes deles, né? Não tomar creatina, porque a creatina ia inchar, reter líquido, e outras coisas a mais, até pedra nos rins, né? E a creatina é o suplemento mais estudado hoje no meio do esporte.
É o que tem mais estudos científicos sobre a creatina. E a creatina, ela não foi relacionada nada, não acharam nenhum artigo que ela causa pedra nos rins, nenhum que ela dá retenção Deve ser hídrica. alguma coisa da indústria querendo tirar. Porque eles querem sempre, como é que fala, ter o controle, né? E como é um suplemento super... Completo, pode completo. dizer, né? Isso. E ela faz o seguinte, ela faz uma retenção, vou falar aqui agora, ela faz uma retenção hídrica, só que ela faz uma retenção intracelular, que é uma retenção boa. Ela só não pode ter a retenção extracelular, que é aqui na pele, aquela retenção que deixa inchar. Quando ela é intracelular, é uma retenção boa, por quê? Porque sua célula é formada de 75% de água. Então, se você joga mais água lá para dentro, você vai ficar com a pele melhor, você vai ficar com o cabelo melhor, você vai ficar com a musculatura melhor, mais aquela musculatura que tem uma viscosidade melhor. Então, vai melhorar todo o seu corpo, entendeu? Então, assim, quando você faz essa retenção, na verdade, ela não é maléfica, ela é muito benéfica, porque ela vai fazer N benefícios para você. E eu me corrija também se eu estiver errada. Eu tô vendo até idosos começando a tomar creatina porque para articulação, ela é uma base, parece que ele é um suplemento à base de tudo que o corpo precisa. Então, a creatina agora, recentemente, teve alguns estudos novos que saíram aí, que relacionaram o uso com idosos por causa da parte cerebral. Ela melhora a produção de neurônios também. Ela melhora a síntese óssea, né? Melhora a parte óssea. Então, evita também que a pessoa tenha uma osteoporose, né? Que é o enfraquecimento dos ossos, pode cair, tem uma fratura. Então, ela melhora a massa muscular, ela aumenta a massa muscular. Então, com isso, melhora a funcionabilidade da pessoa, a longevidade dela melhora. E também ela melhora a síntese de ATP, que a síntese de ATP é a produção de energia dentro da sua célula. Então, faz você diminuir sua fadiga muscular, por exemplo. Quando você vai fazer os seus exercícios, começa aquela fadiga, você tá desesperada para acabar o exercício. Aquilo lá é fadiga muscular. Quando você diminui aquilo lá, você consegue fazer mais exercícios, você consegue jogar um beach tênis, você consegue andar de patins mais tempo, você consegue andar de bicicleta mais tempo. Continuar Isso, então, porque fica mais prazeroso a atividade, porque diminui essa fadiga, a oxidação ali, então você fica um pouco mais, com mais energia. Então, a energia aumenta bastante quando você faz o uso também da creatina. Marco, quanta informação maravilhosa. Não sei nem como agradecer a sua participação. Não, E para a gente finalizar, dá uma dica assim de como a pessoa pode começar. Uma dica praticamente diretamente para mim. Tá. Você falou um pouquinho, mas só para a gente finalizar, assim, uma coisinha mais direta até para o nosso público. O que a gente pode estar fazendo hoje, o agora, para daqui 2, 3 semanas a gente estar com essa coisa com hábito já. Já, então, é o seguinte, o que você pode fazer hoje? Hoje você pode começar, se você não tem tempo para fazer uma musculação, arrume tempo para fazer uma atividade simples, que é caminhar. Quando você começa a caminhar, você começa também a produzir os benefícios. Então, faça a caminhada. Não quero ir na academia. Faça a caminhada no parque, na rua da sua casa, né? Para que você se sinta estimulada a fazer exercício físico. Quando você começa a fazer isso aí, uma semaninha, você vai falar assim, eu preciso de algo mais. Aí você vai fazer a outra atividade. Eu vou para academia. E você começa a fazer, eu vou colocar para mim que eu vou 2 vezes na academia só. E aí você vai 2 vezes na academia, e os outros dias você faz as atividades que você tem que fazer mesmo ali. Caminhar, ir no parque, ou nadar ali no seu condomínio, alguma coisa assim. E aí depois, sem perceber, você vai aumentando essa quantidade. Uma coisa te levando para outra. Isso, aí você vai aumentando. Aí você, lá nessa academia, você vai ter um ciclo também social. E esse ciclo social, ele vai levar você para lá também. Porque lá você vai ter a sua amiga que vai estar lá, ou até o seu vizinho. Então vai ter um ciclo social ali que vai te chamar também para aquele meio. Então é tudo de produção, fabricação de hábitos novos, né? Aí você chegou lá, dali também produz alguns, por exemplo, você que trabalha basicamente com network, assim,
Então, você também vai fazer bastante networking. Então, tem pesquisas que Vou falam que... muitas vezes para academia só para networking. Tem pessoas que falam que academias, hoje em dia, é um dos maiores centros de networking. Eu sempre vi isso. Entendeu? Desde os meus 20 anos, sempre vi que a academia era networking. Então, você vai lá para fazer uma coisa, você atira em uma coisa e acerta em outra. Então, a hora que você vê, você está com uma vida, aquela vida sedentária que você tinha, você está com uma vida super ativa, treinando, fala assim, nossa, eu nem percebi que eu estava assim. E a hora que você vê, você vai começar a colher os frutos. Pois é. Porque o efeito colateral da atividade física, a nível de saúde, é fabuloso. A nível estético também. Então, você vai se sentir cada vez melhor com isso. Então, você vai se sentir bem com todos os aspectos, tanto na sua vida pessoal, profissional, A mental. com né? mental. Uma coisa que fica muito hoje em dia, com esse mundo corrido, as pessoas estão com muitos problemas assim psicológicos. E a academia, ela faz isso. Então, como você vai lá para fazer o network, você vai fazer parte social, isso ajuda muito. Você tem que estar no meio de pessoas. A gente não é nada sozinho. Se você não estiver no meio de pessoas... Solteira é a melhor coisa, gente. Academia, um namorado ali, vai casar. Sim, certo, com né? certeza. Você Mas pode... o trabalho também, eu acho que a academia é literalmente um clube onde você vai se sentir saudável, onde você, Sim. além de você malhar, né, exercitar o corpo, exercitar a mente, e de lá também sai. E pensa você está num ambiente que todo mundo está procurando um bem comum, que é saúde, é o estética, então saudável, né? Então você está num lugar que vai trazer para você uma energia tão boa, porque todo mundo ali quer ser saudável, que você vai sentir só bem. Então você vai cada dia melhorar. Concordo. Marco Aurélio, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. Gente, eu amei, espero que você também tenha amado. Viu como musculação é necessária? Foi 3 tapas na minha cara. Vou tentar, tô tentando, na verdade. Mas é isso, gente, é começando aos poucos, Sim. como ele disse. E segue ele, né, nas suas redes sociais. Sim, Alpha Shape, né? Alpha @ Shape. Alpha Shape. Ele dá várias dicas também. Perguntem, inventário de Pode perguntar à vontade lá. mensagens que ele vai responder. Você responde, Sim, né? com certeza. Então, Respondo todo obrigada, mundo. Marcela, mais uma vez. E esse é mais um vídeo, na verdade, pode, onde a minha, a sua verdade, pode. Obrigado. Obrigada.